Jesus é o Verbo de Deus. Mas o que isso significa? Esse é o tema de hoje do nosso programa EBD Comentado Online, edição Adultos. Seja muito bem-vindo, eu sou o Pastor Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais essa ministração de aula. E para darmos prosseguimento, eu quero fazer junto com você uma oração. Senhor Deus e Pai, Amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu venho me colocar diante da Tua presença, pois eu preciso da Tua iluminação. E também, Senhor, a cada um que está assistindo, para que possamos compreender o que estamos aqui aprendendo, Senhor. Ao mesmo tempo que haja no nosso coração a intenção, Senhor, de colocar em prática, de querer viver a Tua palavra, para que cada dia venhamos nos parecer com Teu Filho Jesus Cristo, pois este é o Teu propósito e o Senhor tem nos dado tudo que precisamos para que esse propósito seja cumprido. Nos dá mais uma vez uma aula edificante em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no canal, eu quero te convidar a se inscrever. Basta que você clique aqui, inscrever-se, depois você marca todas as notificações. Quero também convidar a você a ser membro do canal. Quando você clica aqui no Seja Membro, você tem um vídeo, e aí talvez você pergunte, qual benefício eu tenho quando eu assino o Seja Membro? Você tem vídeos antecipados. O que isso significa? Muitas vezes você vai ver no canal, no vídeo escrito assim, prioridades para membros. Aquele que assina aqui tem essa prioridade. Então o vídeo é lançado no canal, primeiro os membros têm ele para poder assistir, depois é liberado para o canal completamente. Tem um valor pequeno de investimento, aonde você semeia no meu Ministério de Ensino, e a qualquer momento você pode cancelar. Também quero convidar você a dar um like no vídeo, você vai compartilhar, você vai deixar aí também o seu comentário. E se você descer aqui na descrição, você pode clicar aqui, tem sempre livros que eu recomendo. Também convido você a participar do meu canal no Telegram, porque muitas vezes tem informações lá que não estão aqui no canal. Então, o meu muito obrigado, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Se você seguir essas instruções, com certeza você vai ter aí um resultado edificante e vidas serão edificadas também, porque você vai contribuir para que elas possam conhecer o canal aqui em nome de Jesus. Bom, nós estamos aí dando prosseguimento ao nosso primeiro trimestre de 2026, lições bíblicas CPAD, a Santíssima Trindade, o Deus único, revelado em três pessoas eternas, e a lição de hoje é a lição de número 6, que será ministrada no dia 8 de fevereiro de 2026, com o tema O Filho como Verbo de Deus. O que significa Jesus ser o Verbo de Deus? Nós vamos aprender sobre isso hoje. Então vamos para o nosso texto áureo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Verdade prática, Jesus Cristo é o Verbo eterno e a revelação plena e visível de Deus ao mundo, manifestando graça, verdade e a glória do Pai. E eu queria aproveitar essa oportunidade e mostrar para vocês aqui que nós temos aí no comentário, quando você adquire o material de apoio da EBD Comentado Online, adultos e jovens, eu tenho uma novidade, porque dentro do comentário que vai para os professores, isso que vou mostrar aqui não aparece nos slides, nem meu, nem deles, mas isso é uma coisa para o professor ter um entendimento um pouco mais aprofundado. Tem aí uma parte em vermelho. O azul é o comentário da lição, preto é a mesma coisa da lição e o vermelho é um bônus que eu estou oferecendo, no qual o professor vai ter aí a explicação do título, motivos para estudar essa lição. Por que essa lição está sendo ministrada? Por exemplo, a lição de hoje. Estudamos a lição para compreender biblicamente quem é Jesus Cristo em sua essência divina, eterna e reveladora. Tá? Tem a explicação do texto áureo, a explicação da verdade prática, a explicação da leitura bíblica em classe, a explicação da palavra-chave, e temos também algumas possíveis dúvidas que poderão aparecer, surgir durante a aula. Então o professor ele tem aqui um subsídio, uma ajuda. Por exemplo, a pergunta 2. O fato de o verbo estar com Deus significa que ele é inferior ao Pai? É uma pergunta que pode surgir. O professor já tem a resposta aqui. Tem também a explicação dos tópicos, do que trata o tópico e como ele está ligado ao próximo tópico. Então, o material de apoio está ajudando demais nessa parte aí também. Então, com certeza eu vou falar dele no decorrer da lição. Leitura bíblica em classe, João 1, do 1 ao 5 e versículo 14. A palavra-chave é verbo. Objetivos da lição. Toda lição tem objetivos a serem alcançados.
a mensagem bíblica também, a pregação, deve ter objetivo. Você não vai pregar por pregar, você quer alcançar alguma coisa. A mesma coisa a aula. Então aqui eu preciso atingir esses objetivos e você que é professor, que está me assistindo, ou professora, na sala de aula, esses objetivos precisam ser atingidos também. Primeiro, explicar a pré-existência e a divindade do verbo. Segundo, mostrar a atuação do verbo na criação e como fonte de vida e luz. E terceiro, ressaltar que o verbo encarnado é a plena revelação do Pai. Mas ele não é o Pai, mas ele revela o Pai na pessoa de Cristo. Cristo revela o Pai, porque Cristo é Deus e o Pai também é Deus. Vamos para a nossa introdução. O prólogo, o que é um prólogo? É o início, é a introdução do Evangelho de João, nos conduz ao coração da fé cristã. Então, quando você ouvir assim, o prólogo, você já sabe que prólogo é uma introdução, é um início, tá? Quem é Jesus Cristo? O prólogo diz quem é Jesus Cristo. Antes de nascer em Belém, antes de agir na história, ele já existia eternamente como verbo de Deus. Existem vários programas de leitura da Bíblia. Entre eles, existe a leitura da Bíblia em ordem cronológica. E existem Bíblias que tratam disso especificamente. Elas foram organizadas em ordem cronológica. Então, na Bíblia em ordem cronológica, começa com Gênesis 1, tá? 1, mas logo entra João 1:1. Por quê? Porque João 1:1 tá falando desde lá do princípio. E o princípio do quê? Da criação, não o princípio de Deus. Deus não tem princípio porque ele é eterno. Eternidade não está dentro do tempo. O tempo está dentro da eternidade, mas a eternidade está fora do tempo. Então não se conta segundo, minuto, hora, não se conta dia, não se conta semana, não se conta mês, não se conta ano, tá? Na eternidade não existe nada disso. Se até houver, eu vou até deixar como recomendação para materiais para poder você adquirir, como os livros que eu deixo na descrição. Se eu conseguir, eu deixo até alguns modelos dessas Bíblias em ordem cronológica. Pelo menos tem duas. Mas se eu não achar as duas, pelo menos uma, se eu conseguir, eu vou deixar para você, tá bom? Nesta lição veremos que o Filho é Deus eterno, Criador de todas as coisas e a revelação perfeita do Pai. Ao estudarmos o Verbo encarnado, compreendemos que Deus não permaneceu distante, mas se deu a conhecer plenamente em Cristo. Deus não abandonou a raça humana, a humanidade, tá? Quando Adão e Eva pecaram. O plano estava em curso, né? Ele continua com o plano em curso até chegar à plenitude dos tempos, aonde Cristo vem até essa terra. Vamos lá. O verbo como Deus. Mais uma vez eu quero agradecer a minha menina princesa, Ângela Manhãs Luna, que é quem produz essas imagens, produz aí o slide nesse caso, tá? O slide é feito, o assunto sou eu que desenvolvo, mas a layoutização do slide é dela, nesse caso, tá bom? Vamos lá. O verbo pré-existente. O prólogo de João, já expliquei o que é prólogo, 18 versículos iniciais, é chamado de hino logos. É uma classificação, tá? Na abertura, no princípio era o verbo, João 1:1, parte A. As palavras no princípio lembram o texto introdutório da Bíblia de Gênesis 1:1. Lembra que eu falei? Bíblias de ordem cronológica, elas estão organizadas diferentes, tá? E claramente ensinam que o verbo sempre existiu, porque eternidade não se conta a tempo. Esta é uma maneira de referir-se ao atributo da eternidade que só Deus possui, tá? Gênesis 1:1, na Almeida Revista Corrigida, diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. Princípio do quê? Da criação, não princípio de Deus, tá bom? A expressão no princípio traduz o termo hebraico Bereshit, que indica o início absoluto do tempo e da história criada. Quando você vai estudar teologia e você vai estudar dividida pelos livros, como mais ou menos uma teologia bíblica, nesse caso, você tem aí uma ênfase no livro de Gênesis, depois no livro de Êxodo. Não é comentário versículo por versículo, mas é um apanhado do todo. E aí é falado sobre o Bereshit, tá? Que indica o início absoluto do tempo e da história criada. Não se trata apenas de um começo cronológico, mas do ponto inaugural de toda a realidade finita. Então nós estamos falando aqui de início do tempo e início da criação, tá?
Tudo que é finito tem um começo nesse momento. Agora, Deus está fora disso, porque Deus é eterno. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O texto não pressupõe matéria pré-existente. O texto não diz isso. Deus cria do nada. Antes afirma que tudo que existe fora de Deus tem sua origem neste ato inicial. E nós temos uma base para isso, não está aqui, mas eu quero até colocar Hebreus, capítulo de número 11, tá? Eu vou usar a carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número... colocar aqui. Versículo de número 3. Vamos lá. Vai provar o que está sendo dito aqui. Pela fé entendemos que os mundos no plural, pela palavra de Deus foram criados. Então todo sistema, todo universo, tá? De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então Deus cria a partir do nada. E nós só podemos receber isso através da fé. Ou você crê, ou você crê. Não tem, tá? Ou você crê ou você não crê, melhor dizendo. Porque não tem outra saída, nesse caso. João fala de quem estava antes do tempo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E em relação à criação ainda tem mais uma coisa. Tem aí teorias. Teorias não tem prova científica, é uma teoria. A teoria da evolução, tá bom. Aí a teoria do Big Bang, uma explosão. Há uma explosão que tá tudo em desordem, vai colocar ordem. Irmãos, se você espalhar tudo num lugar, não vai voltar pro lugar, não vai ter ordem, vai estar tudo desorganizado. Isso não existe, sabe? Então você, às vezes, precisa ter mais fé humana, né? Aqui já não é a fé bíblica, mas é mais fé, no sentido de acreditar numa explosão que trouxe ordem ao caos, do que acreditar na própria palavra de Deus. Quer dizer, não tem como. A expressão verbo grego logos designa Deus referindo-se à divindade do Filho. Enquanto os gregos pensavam em um princípio impessoal e os gnósticos num ser intermediário, então os gregos pensavam num princípio impessoal, não pessoa. Os gnósticos num ser intermediário, não é Deus. João apresenta o Logos como o próprio Deus eterno, Jesus Cristo, Filho unigênito, a palavra unigênito é único, tá? Do Pai. João 1,14, 3,16. Logos, verbo, era termo familiar aos gregos, princípio racional ou criativo do universo. Para os gregos era isso. E aos judeus, dabá, palavra ativa de Deus. Conferir com Isaías 55, 11, que diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então vamos provar se Isaías 55, 11 é real? Se cumpre? Sim, se cumpre. Vamos provar isso na Bíblia? Vamos. Aqui, ó. No princípio criou Deus o céu e a terra, Gênesis 1, 2. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Só aqui, tá? Nós já temos aí o Deus Pai e o Deus Espírito Santo. No 3, nós temos o Deus Filho. E disse Deus, haja. O haja aqui é o verbo de Deus, que está lá em João, capítulo 1, versículo 1, parte A. E houve luz. Deus cria a partir do nada. Haja luz. E houve luz. E aí, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. E chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde e manhã do primeiro dia. E aí ele continua, haja, 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 então se cumpre. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz. O que Deus quer é feito, e prosperará naquilo para que a enviei. Por isso que nós temos que ter muito cuidado. Presta atenção nisso aqui, ó. Quando é dito, assim diz o Senhor. Porque quando Deus fala, Deus cumpre. Tem muita coisa que é entregue em nome de Deus que não foi Deus quem falou. Foi a pessoa com desejo de ver a mudança na vida de alguém, na situação, aí foi lá e diz que Deus falou, mas não é Deus falando. Porque quando Deus fala, Deus cumpre, meus irmãos. Deus cumpre. Preste atenção nisso. Dessa forma, o Logos, a palavra,
no pensamento hebraico, referia-se ao agente da criação. Quem é o agente da criação? Cristo. Salmo 33, 6. A mensagem profética, Oséias 1, 2. E a lei como padrão de santidade, Salmo 119, 11. Tudo isso envolvia a palavra, tá? Agente da criação, mensagem profética e a lei como padrão de santidade. Antes de tudo, o que existe, o verbo já existia. A palavra, Cristo. Jesus não começou a existir em Belém, pois ele é eterno, coexistente com o Pai desde o princípio. O que é coexistente? Existia dentro da mesma maneira que o Pai, e não há tempo para começar a existir. Colossenses 1,17 reforça que Cristo existe antes de todas as coisas, sustentando-as. A eternidade é atributo exclusivo de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Logo, o verbo é plenamente divino. Assim, Jesus não começa na encarnação, mas entra na história como quem sempre existiu. Como homem, houve um momento que ele começou a existir. Homem. Como Deus, não. O Logos não era um ser criado, como ensinou Ário, o herético do século IV, tá? E como ensinam hoje as testemunhas de Jeová. Eles dizem que o Logos é um ser criado. Não. Lição bíblica desse ponto. O verbo não teve início, ele é eterno, coexistente com o Pai antes de toda a criação. 2. O verbo como pessoa distinta. Nós já falamos, eu tô sempre anunciando aqui que a revista ela é desenvolvida a temática Santíssima Trindade de acordo com as lições. Então, se você lê uma lição, mas não lê outra, estuda uma, mas não estuda outra, você não vai ter a continuidade do assunto e você não vai ter o entendimento completo da situação. Inclusive, eu tenho até indicado que se leia, que se assista aqui também a lição dos jovens, porque os assuntos estão entrelaçados, irmãos. Na lição 7, eu provo que a lição 7 de adultos, que trata do seguinte: a obra do Filho, inclusive, eu até acabei gravando ela antes da lição 6, que eu fiz uma confusão, tá? Quando eu tô falando isso aqui, a lição 7 também já tá gravada, com certeza. E quem é assinante do canal, tu seja membro, que tem aquela taxa pequena que ele ajuda semeando no meu Ministério de Ensino, ele vai estar lá vendo lá que já tá liberada a lição 6, vai estar a 7 também, mas eu gravei a 7 antes. Então, quando eu gravei a lição 7, a obra do Filho, eu mostrei que na lição 5... o Filho Redime dos Jovens tratou de algo parecido. Então, as lições as revistas estão entrelaçadas o assunto. Todas elas tratam de teologia sistemática. A dos adultos, Pai, Filho e Espírito Santo. A dos jovens, só que aí, querendo ou não, tratando de Pai, Filho e Espírito Santo, muitas vezes está tratando do quê? Da doutrina da salvação. E os jovens estão tratando da doutrina da salvação. Muitas vezes está tratando da doutrina do pecado. E os jovens também fazem menção da doutrina do pecado. Então, eu estou tentando criar em você o hábito de ir além do arroz com feijão. Vou usar isso aqui como ilustração. Mergulhe, se aprofunde. E aí é por isso que eu indico essa obra também, Teologia para Pentecostais. Porque às vezes você fica procurando, pensando assim, poxa, eu queria comprar um livro para poder tratar de doutrinas com seriedade. Esse aqui é sério e ainda tem o cunho de visão pentecostal. Ou seja, ele trabalha dentro da nossa teologia pentecostal. É maravilhoso. Doutrina do Pai, doutrina do Filho, doutrina do Espírito Santo, doutrina da salvação, doutrina do pecado, doutrina das últimas coisas, que é a escatologia, doutrina da igreja. Tem a história das Assembleias de Deus no Brasil, né? A história das Assembleias de Deus. Então, irmãos, é importantíssimo para você, caso você queira se aprofundar mais. Então, vamos lá. O verbo como pessoa distinta. No texto bíblico, João afirma que o verbo estava com Deus. João 1:1, parte B. A expressão grega proston, theon, com Deus, comunica relacionamento face a face, ou seja, comunhão pessoal e eterna entre o verbo Filho e o Deus Pai. O Pai não é o Filho não é o Pai. Não adianta, tá? Não é unicismo nem modalismo, tá? Se apresenta com uma face em cada momento. A gente não acredita nisso, não. Indica uma distinção de pessoas dentro da unidade da Trindade. Inclusive, veio uma pessoa aqui no canal fazer um comentário e perguntou várias perguntas, afirmando que só tem Jesus, não tem mais ninguém. Ele é unicista, né? E eu respondi todas as perguntas. Toma aí o texto. É só ler e ver as referências. Quer. Não quer,
Aí eu não posso fazer nada, mas prova bíblica tem. Ele é unicista, ele crê que só existe Jesus e não existe mais ninguém. Que ele apresenta como Pai, ele apresenta como Espírito Santo e por aí vai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são formas sucessivas de aparecimento de uma pessoa. Isso aí é unicistas, modalistas, mas são pessoas coexistentes desde o princípio. João 1, 2, 17, 5. Por que é importante você saber esse termo que descreve quem acredita que é uma única pessoa? Porque quando você ouvir alguém ficar falando assim, não, Jesus é o mesmo Pai, não, é o mesmo Espírito Santo, aí você já sabe que ele é unicista, ele é modalista. Então ele não acredita em trindade, ele não acredita em três pessoas, porque em nome de falar que ele é monoteísta, um Deus só, ele não acredita nas três pessoas. Ninguém está dizendo que são três deuses. Nós não estamos defendendo aqui triteísmo. Estudamos isso logo no início do trimestre. Estamos aqui dizendo um Deus, monoteísmo, certo? Monoteísmo, cremos num único Deus, porém revelado em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa não tem a ver com a questão de um ter mais autoridade do que o outro. É apenas para descrever as pessoas da Trindade. Mas o Pai não é mais do que o Filho não é mais do que o Pai não é mais do que o Espírito não é mais do que o Pai, o Filho não é mais do que o Espírito, nem o Espírito é mais do que o Filho. Acabou, tá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são formas sucessivas, como foi dito, tá? Essa afirmação refuta, como já estudamos na lição 1 deste trimestre, o modalismo ou unicismo, a ideia de um Deus atuando com máscaras, ora como Pai, ora como Filho, ora como Espírito Santo, tá? E o unicista ainda vai dizer, ele é só o Filho, não tem mais ninguém. João 17,5 diz, e agora glorifica-me tu, ó Pai. Então Jesus está falando com ninguém. Ele está inventando. Está fazendo teatro, né? Ele está orando para quem? Ele está dizendo, ele está fazendo uma oração. Aí ele está fazendo uma oração para ele mesmo. Irmão, está complicado. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo. Então, como assim junto de ti mesmo, se ele é a pessoa que está falando com ele mesmo? Glorifica-me, ó Pai. Ou seja, eu vou me glorificar. E eu vou ficar junto de mim mesmo. Não. Junto de ti mesmo. Esse ti aponta uma outra pessoa, irmãos. Pelo amor de Deus. Com aquela glória que tinha contigo. Você nunca vai usar contigo sendo você sozinho. É comigo. Não é contigo. Antes que o mundo existisse. Por isso, meus irmãos, que é maravilhoso estudar a palavra. Não se ache enfadado, parecendo que está um pouco repetitivo, porque nós estamos fixando a doutrina, o ensinamento, para podermos ter um embasamento e aquilo ficar gravado na nossa mente. Amanhã vai se falar de unicismo, você já sabe, falando que é só Jesus, não tem Pai, não tem Espírito Santo, é a pessoa de Jesus que está ali aparecendo com várias faces. Você já vai saber o que é isso. Quando falar de união hipostática, você já vai saber hipostática, você já vai saber que é a união das duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina de Cristo. É importante sabermos isso. A unidade de Deus não elimina a distinção de pessoas, conforme revelado progressivamente nas Escrituras. Está na Bíblia. Não dá para o Pai ser o Filho, não dá para o Filho ser o Espírito Santo. Assim o Filho é distinto do Pai, mas inseparável em essência e glória, como também o Espírito Santo é inseparável em essência e glória. O Espírito Santo, o Pai e o Filho têm a mesma glória. Lição bíblica desse ponto: o Verbo é distinto do Pai, mas não separado. Ele vive em comunhão eterna com o Pai, como pessoa divina. 3. O Verbo é da mesma essência do Pai. É da mesma essência. Ainda no versículo de abertura, João revela: o Verbo era Deus. João 1, parte C. Aqui a palavra grega para Deus é Theos, aparece sem o artigo definido. Ele vai fazer aqui uma explicação porque alguém usa isso aqui para poder distorcer o ensino bíblico, tá? Mas isso aqui é uma coisa a mais para poder dar base, tá? Aqui a palavra grega para Deus é Theos, aparece sem o artigo definido. Fato que tem gerado discussões exegéticas. A exegese trabalha com o sentido do texto, tá? Porém, na estrutura grega,
A ausência do artigo não implica indefinição ou inferioridade. Porque eles vão dizer que no português a ausência do artigo vai indicar uma indefinição ou talvez até uma inferioridade. Essa construção enfatiza a qualidade ou a natureza do sujeito. No grego, isso enfatiza a qualidade ou a natureza do sujeito, tá? Que é o verbo. Assim, aí vamos lá. Só para fazer uma comparação aqui, uma ilustração. Assim como dizer João é homem mostra que ele é humano, dizer o verbo era Deus mostra que Jesus é divino. Acabou. O verbo era Deus. Acabou. Mostra que Jesus é divino. Assim como dizer João é homem e não está colocando João é o homem. Aí é para indicar o João, tá? Que é aquele João. Mas nesse caso aqui não é disso que está tratando. Está tratando apenas da natureza. O verbo era Deus. Natureza. Jesus tem a mesma essência do Pai, porque ele é Deus. A omissão do artigo não significa um Deus, com letra minúscula, como sustenta traduções heréticas, mas é um indicativo da natureza do verbo. Esclarece que o verbo compartilha da mesma essência divina. João 10, 30, 14, 9. E você aceita isso pela fé. Por mais que nós venhamos usar coisas para ilustrar essa mesma essência, mesmo assim a nossa mente é muito finita, irmãos. E fora isso está obscurecida pelo pecado. Mesmo tendo aceitado Jesus, nós temos que orar ao Senhor, pedindo que ilumine a nossa mente para compreendermos as coisas espirituais. A Bíblia, inclusive, mostra que existem os homens naturais, os carnais e os espirituais. O carnal já é um cristão, mas está ainda dando lugar para sua carne em várias áreas da vida. Agora, o natural não entende as coisas de Deus, porque ele está morto espiritualmente. Então, nós precisamos de iluminação. Então, por mais que nós venhamos usar alguma coisa para ilustrar, como eu falei na lição de número 5, citei a irmã Raquel, esposa do presbítero Vitor Hugo, da Assembleia de Deus do Caetés, em Bom Sucesso, né? Que tem como presidente o pastor José Mário, tenho vários amigos lá também, pastor Enoque, irmã Cirlei, que é sua esposa, enfim, que Deus abençoe. Então, eu citei e ela usou como ilustração o ovo. A casca é ovo. A gema, a clara é ovo. E a gema é ovo. É só uma ilustração, irmãos. Só uma ilustração. Então, mas tem 3 partes. Então são 3 pessoas, mas é uma essência. A casca é ovo, mas é uma parte. A clara é ovo, mas é uma parte. A gema é ovo, mas é uma parte. Aí com Deus é uma essência, certo, uma essência, 3 pessoas. Pai, Filho, Espírito Santo. Agora, se alguém não aceita, se começa a reclamar, irmãos, deixa na mão de Deus, segue seu caminho, não crê, não crê. A gente não fica batendo boca com quem não crê. Não é você transformar a aula numa discussão, eu não creio, eu creio em Jesus sendo apenas uma pessoa só e eu não creio nesse negócio de Pai e Filho, tá? É Pai, Filho e Espírito Santo, é só Jesus. Para início de conversa, se você tem alguém na sua igreja que é unicista, ele não pode dar aula de escola dominical. Pode tirar ele da escola dominical, porque ele vai contaminar os outros com essa heresia. Então pode tirar, tá fora. Ou ele ensina o que nós cremos, ou então não vai dar aula. Senta para aprender. E se é aquela pessoa que começa a criar problema, e se ele é professor, ele tem alguma posição, aí ele vai ser chamado pelo pastor da igreja, quem está lá com autoridade, e vai restringir ele para ele aprender a respeitar e não tirar a ordem do trabalho do Senhor. Mas eu posso crer no que eu quiser. Bom, creia no que quiser, mas não dissemine isso no meio da igreja. Porque Paulo, quando tinha alguém que disseminava isso na igreja, ele vinha e pá! Doutrina em cima dele. Pedro também. Doutrina em cima dele. E isso não é falta de amor. É não deixar o rebanho ser contaminado por heresia. Desse modo, o verbo é como o Pai. Eterno. João 1:2. E Criador. João 1:3. Portanto, a expressão o verbo era Deus ensina que Jesus é da mesma substância, natureza, essência do Pai. Isto é, Deus em sua totalidade. Jesus não é meio Deus. Jesus não é um profeta, um grande profeta, sem ser Deus. Ele fez a função de profeta, rei e sacerdote, mas Deus, sendo Deus.
Quando João escreve o verbo era Deus, ele não está dizendo que Jesus era apenas parecido com Deus, nenhum Deus menor. João escreve desse jeito para deixar claro que o verbo Jesus tem a mesma natureza de Deus Pai. Tudo que faz Deus ser Deus, o verbo também é. Acabou. Aqui podemos até mudar um pouquinho. Tudo que faz o Pai ser Deus, o Filho também é. Acabou. Ao mesmo tempo, João mostra que o verbo não é o Pai, mas é plenamente Deus. Lição bíblica desse ponto: o verbo possui a mesma essência divina do Pai e é plenamente Deus. Vamos refletir sobre esse tópico. Reconhecer a eternidade e a divindade de Cristo fundamenta uma fé sólida e verdadeira. É por isso que precisamos estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Pensando nisso, eu preparei um material para você. Preste atenção. Você lê a Bíblia, mas sente dificuldade para entender o texto com clareza e segurança? Então você precisa do curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, do Centro de Ensino Bíblico Entendes Tu o que Lês? Com aulas em vídeo e orientações práticas, você vai aprender a estudar a palavra com mais profundidade, fidelidade ao texto e organização. O curso é ministrado pelo pastor Mário Luna, e ao final você recebe certificado de conclusão. E ainda ganha um bônus exclusivo: um treinamento prático para usar o aplicativo My Bible, aprofundando pesquisas e comparações bíblicas, usando seu celular, tablet, notebook, computador ou na sua Smart TV. Garanta sua vaga e cresça no entendimento da palavra. Então você tem aí um pequeno investimento para ser feito, comparado a muitas outras coisas. O link está na descrição, no comentário afixado e nos vídeos de recomendação. Como facilitar o meu estudo da Bíblia. Nada para que você tenha dificuldade. Você vai clicar em Centro de Ensino Bíblico Entendes Tu que Lês, porque agora está tudo dentro do Centro de Ensino Bíblico Entendes Tu que Lês, e lá vai ter os meus materiais e o curso Como Facilitar o Meu Estudo da Bíblia. Faça como outras pessoas que têm mudado a sua forma de ler a Bíblia, de compreender a Bíblia, através desse curso, que é um método para você poder facilitar o seu estudo da Bíblia. Vamos lá? 2. O verbo como criador. Verbo está na criação. O agente da criação. A Bíblia declara que no princípio criou Deus. Gênesis 1, 1, parte A. A expressão criou traduz a palavra hebraica bará. Termo reservado à atividade criadora de Deus. Só Deus cria. Tudo que nós hoje, os inventores, coisas que as pessoas inventaram, foi a partir de algo que já existia. Deus cria do nada. Afirma, tá? A expressão criou traduz a palavra hebraica para termo reservado à atividade criadora de Deus. Afirma que o universo foi criado por Deus a partir do nada, do latim ex nihilo, tá? Que foi Hebreus 11, 3 que eu já li. Tá aí, já li esse texto para vocês. O versículo inicia com a expressão pela fé entendemos, no qual o autor estabelece a fé como meio de apreensão do conhecimento aqui apresentado. Então, se você não crê, você não toma posse daquele conhecimento. O verbo noel, entender, perceber com a mente, indica a compreensão racional, mas fundamentada na fé, pistes, não na observação prática. Então, não é uma coisa que você primeiro vai achar uma lógica para depois você acreditar. Porque criar do nada foge da nossa lógica, porque entra no campo do sobrenatural, do milagre. Por isso que uma das definições de teologia é a fé, primeiro você crê, em busca de entendimento. Eu achei maravilhosa essa definição, uma vez lendo um livro. A fé em busca de entendimento. Agora, tem pessoas que primeiro querem entender para depois crer. Aí ela vai estar perdida, porque ela vai encontrar coisas que não tem como compreender sem crer. Você precisa crer para aceitar pela fé que aquilo é aquilo. Uma das coisas é um Deus, essência, em 3 pessoas. É uma das coisas. Assim, o texto afirma que a origem do universo é conhecida não por investigação sensorial. Tá? A ciência nunca vai chegar a uma investigação sensorial, porque é impossível. Por quê? Porque ele criou do nada. Mas por confiança na revelação divina. A doutrina de Deus como Criador possui fundamentos tanto no Antigo Testamento, tem vários versículos, quanto no Novo Testamento, outros versículos. Nesse sentido, João apresenta Jesus também como Criador. Todas as coisas foram feitas por ele.
e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora é claro, irmãos, lá estava a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu já mostrei nos 3 primeiros versículos as 3 pessoas juntas. Um Deus, mas as 3 pessoas juntas lá. Este versículo enfatiza a divindade do Verbo, uma vez que a criação é obra exclusiva de Deus. Colossenses 1, 16, 17. Desse modo, o Filho é o agente ativo na criação do universo. É o haja. Hebreus 1, 2. Hebreus 1, 2 diz: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também os mundos. O Filho é o agente por meio do qual Deus, Pai, realizou a criação. O termo mundos traduz aionás, abrangendo tanto o universo material quanto as eras, isto é, o tempo e a história. Tudo. Assim, o texto afirma que toda a realidade espacial e temporal foi criada por meio do Filho. O Pai criando por meio do Filho. Lição bíblica desse ponto: o Verbo é o agente divino por meio de quem Deus criou todas as coisas. Isso quer dizer que o Filho é menos? Claro que não. A fonte da vida. O apóstolo João enfatiza com clareza que nele estava a vida. João 1,4, parte A. Referindo-se ao Verbo eterno, Jesus Cristo. Esta declaração revela que o Verbo é a fonte absoluta e originária de toda forma de vida, tanto física quanto espiritual e eterna. João 3,36, 1 João 5,11 e 12. A expressão denota a autossuficiência do Verbo, uma característica específica da divindade. O Verbo é autossuficiente, o Pai é autossuficiente, o Filho é autossuficiente, o Espírito Santo é autossuficiente. Eu e você não somos autossuficientes, não. Apesar que Adão buscava essa autossuficiência quando aceitou a proposta. Eva aceitou a proposta e ele se une a essa proposta. Jesus não depende de nada ou ninguém para viver. Agora, é claro, uma autossuficiência no sentido de viver a parte de Deus, tá? Só que o ser humano depende de Deus para tudo. Se Deus disser assim, dá o meu fôlego de vida, cai duro. Ele compartilha da mesma substância divina, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João 5,26. Essa verdade afirma que a vida eterna é imutável, que está no Pai, está igualmente no Filho, apontando para a mesma essência dentre as pessoas da Trindade. Irmão, já parou para pensar que quando Deus sopra em nós o fôlego de vida, ele coloca uma parte imaterial em nós, através do Espírito que ele sopra, que é o Espírito humano, mas ele sopra, é uma parte que vem de Deus. E aí o homem se torna alma vivente, tendo consciência do mundo à sua volta. Usa o corpo para poder se locomover nesse mundo, tá? Mas tem aí a tricotomia humana. Corpo, alma e espírito, que estudamos na revista passada, no trimestre passado. 4º trimestre de 2025. Lições bíblicas CPAD adultos. E aí, o que acontece? Deus nos dá condição de viver a eternidade. Você já parou para pensar, e eu também devo parar para pensar, que a eternidade fala de algo que não tem tempo. Então Deus vai nos convidar, está nos convidando a viver com Ele fora do tempo. Então, se nós estamos fora do tempo, nós não vamos mais envelhecer. Nós não vamos ficar doentes. Nós não vamos mais pecar. Nós não vamos mais desagradar a Deus em momento nenhum. Nós vamos viver para glorificar o nome dele, no sentido de tudo que estaremos fazendo tem a ver com a glória do nome dele. E aí nós queremos pegar uma vida finita física. A vida finita física, porque a alma e o espírito não são finitos, mas o corpo físico. Aí nós queremos pegar o nosso momento de vida aqui, que tem um tempo de duração, porque está fora da eternidade, e queremos viver essa vida desordenadamente longe de Deus, fazendo a nossa vontade. Aí, quando partimos, nós queremos estar com Ele eternamente, né? Isso é uma contradição. Então você abre mão de viver a sua vida para si, porque essa é a proposta do Evangelho, e eu também. Vive para Deus, leva pessoas a Cristo através do seu testemunho de vida, não só da pregação, mas principalmente do seu modo de viver. E com isso você está agradando a Deus e sendo grato
Não tá fazendo um favor, tá sendo grato a ele por tudo que ele fez, por causa que você o ama e está mostrando gratidão. Irmãos, para pensar nisso. Tá na hora de nós pensarmos nisso. Quando João diz, nele estava a vida, ele não está dizendo que a vida não começa em nós. Vamos lá de novo. Quando João diz, nele estava a vida, ele está dizendo que a vida não começa em nós, nem no mundo, mas em Jesus. A vida começa em Jesus. A vida está em Cristo, porque ele é a fonte da vida. Tudo que vive recebeu vida por meio dele. Você já parou para pensar nisso? Nós dependemos de Cristo para tudo. Isso vale para a vida do corpo, mas principalmente para a vida espiritual e eterna. Fora de Cristo a pessoa pode existir, mas não tem vida que vem de Deus. Acabou. Por isso que a Bíblia chama de mortos em delitos e pecados. Efésios 2:1. Quem se afasta de Cristo se afasta da vida. Quem permanece em Cristo permanece na vida. Entendeu agora? Lição bíblica desse ponto. O verbo é a fonte originária de toda a vida, física, espiritual e eterna, porque possui vida em si mesmo como Pai. Quando alguém se afasta da vida, volta novamente para o mundo, ele deixou com que o príncipe desse mundo cegasse o seu entendimento novamente. Antes ele estava com o entendimento cegado. Aí ele vem para a presença de Deus, de repente ele vai se envolvendo com coisas do mundo, deixando, abrindo mão da sua fé, daqui a pouco volta para o mundo. Perdeu novamente a vida. Tem vida física, mas não tem vida eterna. Tem vida física, mas não tem vida espiritual. E a vida eterna começa por meio da vida espiritual. Como assim, pastor? Ao aceitar Jesus, nós recebemos uma nova natureza, uma nova vida, para poder nos relacionarmos com Deus. Porque sem essa vida espiritual não tem relacionamento com Deus. A pessoa sem Cristo, ela pode até dizer que acredita num Deus, mas ela não tem relacionamento com esse Deus. E ela está ainda condenada e culpada diante do tribunal, porque ela ainda não recebeu Jesus, que é o substituto, que morreu em nosso lugar para que tivéssemos vida. Você está vendo como é maravilhoso estudar a palavra? Ter essa compreensão não é só ler o texto e sair dali sem entender nada. Você está entendendo como é maravilhoso ter a escola bíblica dominical, que tem um monte de igreja abrindo mão? Tá tirando a escola bíblica dominical, trocando por culto de louvor, larga pra lá e não quer mais estudar a palavra? Tem lugar que não tem mais culto de ensino, culto da palavra, ou culto de doutrina, como chame na sua região? Tem lugar que não tem mais escola dominical? Tem umas igrejas que a escola não é no domingo, não tem nenhum problema. Na minha igreja mesmo é na terça-feira, sem problema nenhum. Escola da palavra. Era às terças-feiras, na minha igreja, no ministério que eu congrego. Mas não tem problema não ser no domingo. O que não importa é não deixar de ter a escola dominical ou a escola da palavra. Mantendo os cultos de ensino, culto da palavra, irmãos. Não é possível. Não é possível. 3. A luz dos homens. Estamos sendo bombardeados o tempo todo com um monte de informação mundana. Pá. Tudo que você vê, você vai pra rua bombardeado com informação mundana. Visual, informação mundana visual às vezes. Não é nem falada, é visual. Você vai vendo um monte de coisa e fala, meu Deus, Jesus tem misericórdia. No transporte, onde você vai. Em casa, liga a TV, começa a assistir alguma... Você tem que ser até seletivo no que vai assistir. Aí na rede social a mesma coisa, bombardeado. Tá. Quando vê que não, aí você tá lá turbado. Por quê? Porque precisa da palavra. Meditar. A palavra, ela vai servir como um antídoto contra tudo isso que vem contra você. E aí eles não querem ir para a escola dominical, não querem culto da palavra, não quer nada. Tanto é que você pode ver. Eu falo para vocês, irmãos, eu não tenho medo de falar, não. Eu tenho aqui o canal, pela bondade de Deus, que Deus falou comigo para começar o canal, porque foi o Senhor que falou comigo. Que se essa obra não fosse de Deus, eu não tava aqui. Não tinha como chegar aonde o canal tá chegando. Se fosse de mim, essa obra não tem como. Impossível. Mas eu fico olhando, por exemplo, eu tenho aqui, mas eu tenho outra rede social também. E aí tá lá. Aí você faz postagem da palavra, as pessoas não curte, não liga. Mas não foi, aqui não era assim também? Começou com 80 visualizações, 40 visualizações, 50 visualizações, até que chegou aonde está aqui agora.
Mas dá pra ver agora se é videozinho de dancinha, de piada, de coisa. Aí tem um monte de curtida, tem um monte de visualizações. De cristão também, tá bom? Cristão, tô falando de cristão aqui. Não tô falando de gente que não serve a Deus, tô falando de cristão. Só perde. Aí na hora que vem a tentação, pum. E não necessariamente eu tô falando de uma queda do 7º mandamento. Não é disso que eu tô falando. Mas tá caindo aí, ó. À luz dos homens. O texto bíblico assevera que a vida era a luz dos homens e a luz resplandece nas trevas e as trevas não compreenderam. João 1, 4, parte B e versículo 5. A metáfora da luz simboliza o caráter de Deus porque nele não há treva alguma. 1 João 1, 5. Inclusive, eu estou colocando aqui no canal mesmo, tem na aba comunidade explicações sobre a primeira carta de João. Estou colocando lá no Instagram também a mesma explicação. Quem lê, tudo bem. Quem não lê, tudo bem. Tá perdendo a oportunidade. Então a gente vai jogando o que é precioso fora e vai consumindo o que não presta. E vai consumindo. Nesse contexto, Jesus é apresentado como a luz verdadeira, João 1,9. Ele não apenas possui luz, ele é a própria luz. Jesus não possui luz, ele é a luz. João 8,12. Ele dissipa as trevas, ilumina os perdidos e revela o pecado. Podemos usar como uma ilustração, só uma ilustração simbólica, o sol. O sol é a própria luz, nesse caso. A lua recebe luz através do sol. A terra, ela reflete, ela não tem luz própria. Então ela reflete a luz do sol. A terra depende da luz do sol. E o sol tem luz própria. Só para você entender mais ou menos. Jesus é a própria luz. A declaração, as trevas não prevaleceram contra ela, João 1,5, na Nova Almeida atualizada, mostra que as forças do mal não têm poder sobre Cristo. O diabo pode, os demônios podem até... tem até um jargão aí de pregador, né? Que quando Jesus morreu, aí teve festa no inferno, os demônios não estão. O inferno, que a Bíblia vai falar, é o lago que arde com fogo e enxofre em si. Tem o Hades, que é o lugar de tormento, onde estão as pessoas que partiram sem Cristo. Só que lá não tem demônios. Vamos acabar com isso, que isso é mitologia grega. Agora, o inferno, que é o lago que arde com enxofre, tá? O lago que arde com fogo e enxofre, não tem ninguém lá. Quem vai inaugurar vai ser o anticristo e o falso profeta. Vamos fazer uma inauguraçãozinha daquele lugar, tá bom? Aí os pregadores dizem que quando Jesus morreu, teve uma festa no inferno. Eles estão nos lugares celestiais. No céu visível, só que nós são espírito, então nós não enxergamos. E no céu, tá? Estrelar, tá? Que é a parte que chamamos de segundo céu. Não dá pra ver, irmão. Se Deus abrisse os nossos olhos, nós enlouqueceríamos. Você ia ver demônio pra tudo quanto é lado. 1/3 dos anjos. Só que não se preocupa, né? Porque foi 1/3. Então tem 2/3 ainda com Deus. Aleluia, glória a Deus. Não precisava nem de anjo, que Deus resolve tudo sem problema. Mas é só aqui uma brincadeira. Uma brincadeira dentro de algo sério, só para vocês, para descontrair, tá bom? Então, mostra que as forças do mal não têm poder sobre Cristo. O verbo grego, agora é um verbozinho chato, um nomezinho chato. Katalambano. Pode ser traduzido como compreender, apoderar ou dominar. E nesse caso expressa que as trevas do pecado não podem resistir à luz do Filho de Deus. Romanos 13:12. A luz simboliza a revelação, santidade e a verdade divina. Jesus não reflete luz, ele é a própria luz. O verbo katalambano indica que as trevas não podem dominar nem vencer a luz. A presença de Cristo expõe o pecado e dissipa a escuridão espiritual. É por isso que diz em João que eles amaram mais as trevas do que a luz. Porque a luz, ela dissipa a escuridão espiritual, a ignorância. Porque também as trevas falam de ignorância espiritual. E eles não querem. E por que eles não querem? Porque eles amam mais o pecado, né, as trevas, do que a luz. Porque as suas obras são mais. Então, quando Jesus se manifesta, expõe o que está fazendo de errado. E é em nome disso que, às vezes, tem muitas perseguições para cristãos. Não só de pessoas que não servem a Deus, mas de cristãos também que não querem compromisso com Deus.
E aí incomoda para ele a conduta daquela pessoa, porque a conduta dela mostra que a conduta dele está errada. Então aquela pessoa se torna alvo. Se torna alvo. Você vê que o problema de Caim era com Deus. Mas Caim podia fazer o que contra Deus? Nada. Só que Caim vê em Abel uma conduta adequada. Porque Deus aceita a conduta de Abel. Porque Abel entra dentro da obediência de Deus. Ele vive em obediência. Não tinha a ver com o tipo de oferta. Eu não vejo o tipo de oferta. Porque o texto deixa bem claro. E Deus olhou para Abel e sua oferta. Mas para a oferta de Caim... Para Caim, sua oferta não atentou. Então primeiro vem o ofertante, depois vem a oferta. Então, na verdade, Caim olha para Abel e vê nele algo que incomoda ele. Por quê? Porque Abel anda na contramão de Caim. Então Caim mata Abel. Caim mata Abel. Simplesmente. Porque ele vê em Abel algo que ele não tinha na conduta dele. Então a conduta correta, ela desperta inveja. Ela desperta perseguição. Ela desperta tudo aquilo que não provém da parte de Deus. E nós temos que estar preparados para isso. Andar na luz faz parte. Romanos 13:12 contrasta as obras das trevas com as armas da luz. A luz não negocia com as trevas. Não tem como. Expulsa-as. A cruz parecia a vitória das trevas, mas foi sua derrota definitiva. Porque quando Jesus morre, e ele vai ressuscitar, e ele ressuscita, ele gritou, está consumado. Foi pago. Está pago e continuará pago. Lição bíblica desse ponto. O verbo é a luz divina que vence as trevas do pecado. Vamos refletir sobre esse tópico? Aquele que criou e dá vida é também quem ilumina o caminho da salvação. E se você é professor, professora, eu preparei um material especial para você. Professor da Escola Bíblica Dominical para Adultos. Se você quer preparar suas aulas com clareza, profundidade e material visual pronto, conheça o material de apoio da EBD Comentada Online Lições Bíblicas CPAD Adultos. Esse material é disponibilizado pelo Centro de Ensino Bíblico Entendes Tu que Lês e reúne todo o conteúdo do primeiro trimestre de 2026. Você recebe comentários em PDF para imprimir, slides em PowerPoint editáveis e em PDF. Os mesmos usados no programa EBD Comentado Online, apresentado pelo pastor Mário Luna. Você ainda garante no final do trimestre um certificado de participação. E tem mais, pagamento único e as lições são liberadas semanalmente, sempre no domingo anterior à aula. Garanta hoje mesmo seu material de apoio para as lições bíblicas CPAD de adultos. Então você tem aí o material de apoio, que é algo muito importante, que vai te ajudar, vai contribuir muito. Eu já mostrei o comentário, tem aí a parte bônus em vermelho, que ajuda você, professor. Basta você clicar no link que está na descrição do Centro de Ensino Bíblico Entendes Tu que Lês, e lá você vai estar dentro da página onde vai haver os materiais e você pode escolher o material de apoio de adultos. Inclusive, eu quero até aproveitar essa oportunidade para mostrar. Ó, você está dentro do canal, certo? Eu, quando até falo aí, às vezes, de vídeos, né, prioridade para membros, ó, você pode ver esse verdinho aqui, ó, prioridade para membros. Você clicando no vídeo que você está, né, você vem para uma página, tá? E aí no vídeo que você escolher aí, que você estiver assistindo, basta que você desça, tá? Você descendo, você vem aqui na palavra mais, clicando aqui na palavra mais, vai abrir a descrição do vídeo. E dentro daqui, você tem aí o Centro de Ensino Bíblico Entendes Tu que Lês. E aí você clica aqui, ó. Não tem como errar. A partir desse momento, você vai vir para essa página que vai aparecer aqui agora, tá? Aí você tá dentro do Centro de Ensino Bíblico Entendes Tu que Lês, tá? Essa é a página inicial. E aí você tem aqui o material de apoio da EBD Comentado Online 2026, tanto a lição de adultos, e você vai se basear pela revista, como a lição de jovens, nesse caso aqui também. Você também tem aí o curso online Como Facilitar o Meu Estudo da Bíblia. Tá aqui também o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia.
tem o e-book O Perdão Entre Casais e tem também materiais de trimestres passado, mas está bem especificado aqui que é de trimestre passado, ó, já passado. E a capa da revista é diferente. Então eu tô deixando para você aí essa oportunidade de você ter acesso a esse material em nome de Jesus. Vamos para o nosso último tópico para podermos encerrar a lição de hoje? O verbo como revelação do Pai. Jesus é a revelação do Pai porque ele é Deus, como o Pai também é Deus. A encarnação do verbo, vamos lá. Jesus também apresenta o verbo como... Desculpe, João também apresenta o verbo como supremo meio de autorrevelação do Pai. O verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. João 1, versículo 14, parte A. Esta afirmação marca o ponto culminante da revelação divina. O verbo se tornou homem sem deixar de ser Deus. Certo? Ele não deixou de ser Deus para se tornar homem. O termo grego eskenosen, habitou, significa literalmente armou sua tenda. Às vezes a gente fala tabernaculou, tá? Essa linguagem faz alusão ao tabernáculo, Êxodo 25, 8 e 9, onde a presença de Deus habitava no meio do povo de Israel. O corpo de Cristo é assim comparado a esse tabernáculo. Nele a glória de Deus se manifestou visível entre os homens. Ele revela a união hipostática, duas naturezas, já falei, das duas naturezas do Filho, divina e humana. Ele é o Emanuel, Deus conosco, Mateus 1, 23. A plena revelação do Pai, Hebreus 1, 1. Se fez carne, não aparência, docetismo. O docetismo defende que, tá, ele não era ser humano igual nós. Não era. Então, cuidado com o docetismo. Mas humanidade real, com corpo, emoção e limitações. Só não tinha pecado. Filipenses 2, 6 e 7 mostra que ele não teve por usurpação em ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, não perdeu a divindade, mas assumiu a servidão. Ou seja, ele se priva de alguns atributos temporariamente, ele não perde, ele só se priva, ele não usa por causa da humanidade, ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Irmãos, a verdade é a seguinte, essa revista aqui, ela trata de teologia sistemática, é verdade. Ela fala da doutrina do Pai, ela fala da doutrina do Filho, que é cristologia, e da doutrina do Espírito Santo. É verdade? É verdade. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês, isso aqui é uma pincelada. Estudar a fundo é ter uma obra como essa. E eu não estou forçando uma barra. Eu só estou dizendo para você que aqui nós estamos tendo apenas um vislumbre, uma ideia, uma introdução. Uma introdução. Agora, o estudo mesmo profundo depende de obras como essa. Porque não dá para falar do Pai em uma revista só. Nem em uma revista dá para falar da pessoa só do Pai. Aqui está se falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, irmãos. Então, assim, tem muito mais. Só que não dá para levar isso tudo para a sala de aula. Mas você conhecer é maravilhoso. Por quê? Porque você vai ter ali fundamento, você vai ter fundamentação bíblica dentro das argumentações que você vai fazer. Seja na aula, seja na pregação, seja na conversa do dia a dia, enfim. Lição bíblica desse ponto. O verbo se fez verdadeiramente homem, habitando entre nós como novo tabernáculo da glória de Deus, para revelar plenamente Deus à humanidade. 2. A plenitude da graça e da verdade. Cristo é a plenitude da graça e da verdade. João, testemunha ocular da encarnação do verbo, declara ser a glória do unigênito do Pai cheio de graça e verdade. Está em João 1,14, parte B. A palavra glória é doxa. Remete ao conceito de Shekinah. A Shekinah de Deus. A presença gloriosa de Deus entre o seu povo, tá? Então, Deus estava entre os homens através de Cristo. O Pai entre os homens através de Cristo. Porque como o Pai é Deus e o Filho é Deus, a presença estava ali. Agora, Cristo não estava em sua glória. Tanto é que ele fala, glorifica-me, Pai, com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Mas na transfiguração que nós já estudamos, ele mostra a glória dele. Isso é lindo, irmãos. Isso é maravilhoso. A glória de Deus agora se manifesta não no tabernáculo, mas em um corpo humano.
Porém, enquanto a glória na antiga aliança se manifestava parcialmente, em Cristo ela se manifesta plenamente. João 2:11, 17, 1-5. A frase cheio de graça e de verdade revela o conteúdo dessa glória. Diferente da lei dada por Moisés, Cristo encarnou a própria graça salvadora e a verdade eterna. Ele não apenas ensina a verdade, ele é a verdade. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E não apenas oferece graça, ele é a plenitude da graça de Deus. Por que plenitude da graça de Deus? Porque é através dele, por meio dele, que eu e você temos salvação. Uma provisão contínua que se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2:11. Porque a graça de Deus se manifestou. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E essa graça se manifestou através de quem? De Cristo. A graça de Deus é iniciativa divina, manifesta a todos e pessoalmente aplicada, chamando ao arrependimento. Mais que perdão, é revelação visível em Cristo. Quando recebida, transforma o homem, resgatando do pecado para o propósito de Deus. A vontade de Deus é pegar o homem que está desgarrado e trazer para o seu propósito, porque o pecado fez com que o homem estivesse desviado do propósito de Deus. Deus não criou o homem para viver para si. Deus criou o homem para viver para ele, para glorificar a ele. Lição bíblica desse ponto. Você tem tratado a graça como licença para viver como quer? Licenciosidade, libertinagem, ou como chamado de Deus para uma vida transformada? Se pegarmos essa parte aqui, esse ponto aí que tratamos, tem tudo a ver com a carta de Gálatas, que foi tratado na lição de jovens também. Passadas. Lições passadas. Revista passada. Então, irmãos, nós temos que entender isso. O revelador do Deus invisível. Cristo é o revelador do Deus invisível. No último versículo do seu prólogo, que é o 18 nesse caso, João afirma: Deus nunca foi visto por alguém. O próprio Moisés quis ver Deus, homem nenhum me vê e continua vivo. Ele viu pelas costas, a mão de Deus tampou, passou, e ele viu pelas costas. E nem descrever pode escrever, né? O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. João 1,18. Aí alguém vai falar assim, mas a Bíblia diz que Moisés falava com Deus face a face. Mas isso não quer dizer que Moisés via a face de Deus, tá? Ele estava na presença de Deus, da glória de Deus. É isso que você precisa entender. O João, na ilha de Pátimo, quando Jesus se revela, ele cai por terra. Pum! Ele não aguenta. Quando a glória de Deus se manifesta, é interessante, né? Nós até usamos um termo, como pentecostais a gente gosta de falar isso. Irmão, a glória de Deus desceu. Irmão, se a glória de Deus, no sentido bíblico, se manifestar, vai todo mundo pro chão. Porque João foi pro chão, Ezequiel foi pro chão, Daniel foi pro chão, foi todo mundo pro chão. E não é qualquer homem não, esses homens tinham uma vida com Deus, hein? Foi todo mundo pro chão. Tem até aquele texto de Ezequiel que eles pegam, né? Filho do homem, ponte em pé que eu quero falar contigo. E aí fala, não, se coloca de pé, porque Deus não fala com homem deitado. Não foi Ezequiel que deitou. Primeiro que Ezequiel não está caído espiritualmente. Então já é um erro exegético alguém falar isso. Ezequiel está de pé, Ezequiel é profeta de Deus, cheio de Deus. Como é que eu vou aplicar isso dizendo, irmão, se coloca de pé porque Deus não fala com ninguém deitado. Alguém deitado espiritualmente está caído, está fraco. Ezequiel não estava fraco espiritualmente. Ezequiel estava fraco fisicamente, porque a glória esgotou o corpo físico dele. Ele foi pro chão. Pum! Não aguentou. Daniel, pum! Foi pro chão. João foi pro chão. Vai todo mundo pro chão. Porque a glória não dá para ficar de pé. Então, glória bíblica, não temos experimentado. Nesse sentido. Bíblico. Naquela intensidade. Agora, é claro que o Espírito Santo operando, profecia, dons espirituais, presença de Deus, a glória de Deus está se manifestando no sentido de a manifestação de Deus. Mas a manifestação da glória mesma, a doxa, ia todo mundo pro chão. Tá? O Filho unigênito que está no seio do Pai, este fez conhecer, Jesus. Aqui o apóstolo enfatiza que Deus é invisível e inacessível. Êxodo 33, 20, 1 Timóteo 6, 16. No entanto, o Verbo o revelou de forma plena e perfeita. A expressão Deus unigênito
Monogenes, Theos, né, que é Deus unigênito, significa literalmente o Deus único gerado. Por isso que Jesus é o Filho único. Já expliquei que gerado fala da natureza e não do começo da existência, tá? Se você chegou agora, tá assistindo aqui na 6ª lição, ainda não assistiu a 5ª, 4ª, 3ª, pode voltar e assistir as outras depois, para você entender o que é gerado. Refere-se a Cristo, o Filho da mesma substância, homousios, do Pai. Aí você vai falar, mas já falou isso em outras lições. Tá fundamentando a argumentação, senão não dá, tá? Essa declaração reafirma a eternidade e a plena divindade do Filho. Cristo é a autorrevelação completa do Pai. Quem me vê, a mim, vê o Pai. Mas ele não diz que ele é o Pai. Quando ele diz eu e o Pai somos um, ele está falando de essência, não de pessoa. Senão não tem sentido ele orar ao Pai. Está orando a ele mesmo? Jesus tem algum problema? Irmãos, se você vê uma pessoa falando com ela mesmo, tá? Você vai falar assim, Ou então falando sozinha, como se tivesse outra pessoa, você vai achar que ela tá com algum problema mental. Então, se você quiser dizer que Jesus estava falando com ele mesmo na oração, você, indiretamente, está dizendo que Jesus estava com algum problema mental. E isso é um sacrilégio. Não tem como. Ele estava falando com o Pai, uma outra pessoa, mas Deus como ele. Mesma essência. Nunca foi visto nem Moisés, nem Elias. A única maneira de ver Deus é no Filho. João 14:9 é conclusivo. Quem me vê a mim, vê o Pai. Não uma representação, mas a própria realidade. Conhecer a Cristo não é conhecer sobre Deus, é conhecer Deus. Por isso que nós temos que ter comunhão com o Filho. João deixa isso muito claro. Lição bíblica desse ponto: Jesus Cristo é a revelação perfeita e definitiva do Pai. Vamos refletir sobre esse tópico? Conhecer verdadeiramente a Deus só é possível por meio de Cristo. Então alguém diz, eu creio em Deus. Não aceitou Jesus, não conhece Deus. Eu amo Deus. Não aceitou Jesus, não pode amar a Deus. Porque amar implica em obedecer e viver para Ele. Conclusão, o verbo eterno. Lembre-se que a conclusão é sempre o fechamento de tudo que foi tratado. O verbo eterno se fez carne para que Deus fosse conhecido. Pai. Em Cristo a glória visível. E você vê essa manifestação. Jesus vem para que o Deus Pai seja conhecido. Depois ele envia o Espírito Santo. Irmão, que coisa linda. Então nós temos aí a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Em Cristo a glória invisível tornou-se visível. A graça foi manifestada e a verdade revelada. Diante dessa revelação, somos chamados a adorá-lo, confiar nele e anunciar ao mundo que Jesus Cristo é o Deus que se deu a conhecer. E ele está voltando. Deus está voltando. O Pai, Filho, Espírito Santo, Cristo vai voltar. E aí? Precisamos anunciar. Um dia, o reino de Deus será estabelecido para sempre. E só vai fazer parte desse reino quem aceitar Jesus e viver de acordo com a posição de filho que recebeu. Ou filha. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 7, a obra do Filho, tá? Será ministrada no dia 15 de fevereiro de 2026. Inclusive, essa lição já está até gravada porque eu gravei fora de ordem. Eu gravei primeiro a 7 para depois gravar a 6. Mas, enfim, tá gravada. Eu quero, desde já, agradecer a você que está aqui. Quero agradecer a você também, de antemão, antes de você fazer, mas caso você queira fazer, se quiser contribuir com o meu Ministério de Ensino, né? Quem contribui, eu quero agradecer também. Você pode escanear aí na sua Smart TV o QR Code e colocar o valor que você achar que Deus tocar no seu coração, caso você queira fazer, ou também pelo celular na chave Pix, tá bom? Desde já eu quero agradecer a todos vocês. Minha mãezinha Marina, te amo, mãezinha. Agradeço pela senhora estar aqui com a gente, assistindo também, que o bom Deus possa continuar te abençoando. Quero agradecer minha menina princesa mais uma vez, Ângela Manhãs Luna. Peço oração pela minha vida, pela vida dela. Nós precisamos muito de oração, irmãos. Toda vez que você está enganjado numa obra, numa grande obra, e eu não digo grande porque eu acho que eu sou melhor do que alguém, não. Eu digo grande porque toda obra para Deus é uma grande obra.
o inimigo, ele se levanta. Ele tenta explorar situações. Então eu peço oração por mim e por ela, em nome de Jesus, pela nossa família de modo geral. Em todas as áreas da nossa vida. Pode orar por todas as áreas, todas as áreas. Que nós precisamos de oração para todas as áreas, para Deus nos cobrir em todas as áreas. Seja no casamento, na vida financeira, na saúde, todas as áreas. Ministério, todas as áreas, tá bom? Então vamos orar? Lembrando que o link está no Centro de Ensino Bíblico Entende Tu Que Lês, está na descrição e no comentário afixado para o material que eu já avisei e para o curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Senhor Deus e Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais uma aula ministrada, por mais uma oportunidade, Senhor querido, aqui. Eu quero colocar nas tuas mãos, Senhor, a vida de cada professor, de cada professora. Eu quero colocar nas tuas mãos a vida de cada aluno que vai ser ministrado por esses professores que vieram aqui. Mas também tem pessoas que não são professores que assistem o canal, que o Senhor venha abençoar desde já. Toma nas tuas mãos as causas, Senhor, que cada um deles tem. Eu quero pedir saúde, eu quero pedir cura, eu quero pedir portas abertas, quero pedir portas ministeriais, portas de emprego, eu quero pedir causas na justiça que sejam solucionadas, quero pedir também aposentadorias que podem estar esperando, Senhor, um veredito do juiz. Deus querido, Deus amado, eu peço ao Senhor que o Senhor venha entrar, Senhor querido, também com restauração de casamentos, com salvação de familiares, de pai, de mãe, de irmão, de irmã, ó Deus querido, Deus de filho, de filha, de marido, de esposa, Deus querido, restauração de casamentos também. Senhor, eu entrego cada causa nas tuas mãos, eu entrego essa causa que esse irmão, essa irmã está apresentando, que eu não citei aqui de forma detalhada, mas que o Senhor possa entrar na causa em questão e possa haver solução. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica e nos vemos no próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. E eu creio que Ele vai permitir, em nome de Jesus. Caso Ele queira, Ele permitirá. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém!